tem um traidor em Egghead. Depois que os Serafins começaram a atacar o laboratório, Shaka deu a ordem para que eles parassem, mas mesmo assim, eles não obedeceram. Então, o próprio Shaka mencionou que quem deu a primeira ordem de atacar o laboratório deve ter sido um Vegapunk. Agora, será mesmo que um dos Punks é o traidor? Ou quem sabe, o próprio Vegapunk? Ou talvez, quem sabe, não seja nenhum deles. Pode ser qualquer outra pessoa que está apenas tentando sabotar os planos de Vegapunk e dos Chapéus de Palha. Família, o capítulo 1075 de One Piece saiu e eu tô aqui para fazer aquela breve análise. Afinal de contas, temos esse mistério aí que até agora não foi revelado, e também tem uma cena muito icônica que é Rob Lute e Kako pedindo para fazer uma aliança temporária mais Luffy e Zoro. Essa cena foi incrível porque Luffy e Zoro faz uma cara de nojo, afinal de contas eles não se veem de jeito nenhum se aliando a Kako e a Rob Lute. Mas, sem muita enrolação, vamos para o que aconteceu nesse capítulo. Na capa podemos ver que Vegapunk teve um encontro com os Goroseis, porém isso aconteceu no passado e Vegapunk já estava sendo reconhecido como um grande cientista de respeito. Galera, para quem não sabe, tinha saído alguns spoilers aí que dizia que Vegapunk deveria ser o traidor porque ele estava conversando com os Gorosei, mas parece que esse spoiler aí não teve nada a ver. Afinal de contas, Vegapunk teve esse encontro com os Gorosei, mas foi no passado e o spoiler estava se referindo à capa. Afinal de contas, não teve nada a ver, aparentemente até então. Talvez Vegapunk, o original, não seja o traidor, mas a gente vai desvendar isso aí ao longo do vídeo. O capítulo começa e podemos ver que Shaka está desesperado. Afinal de contas, tinha acontecido aquela explosão no local onde Pitágoras estava. Shaka fica tentando entrar em contato com Pitágoras através de Dendemushi, enquanto ele está olhando nos monitores ali, tentando identificar se tem alguma câmera no qual esteja mostrando o que aconteceu no local onde Pitágoras estava. De repente, uma sombra aparece e desliga o sinal da câmera. Parece que essa sombra quebrou a câmera que estava no local. Agora, olhando bem essa sombra aí, fica meio difícil de identificar quem seria a pessoa que destruiu a câmera. Mas não parece muito com o Vegapunk. Parece mais assim com um borrão de lama. Quem sabe poderia ser Caribou, se ele fugiu do barril de alguma maneira, né? Pra quem não se lembra, Caribou tinha tentado pedir ajuda a Luffy, mas os Mugiwaras não quiseram ajudar ele de jeito nenhum. Afinal de contas, eles consideram o Caribou meio que nojento. E aí eles prendem Caribou dentro de um barril. Se ele conseguiu escapar, isso aí eu já não sei mais. Mas vamos pro capítulo. Pelo visto, o grupo dos Mugiwaras se dividiram em 3 equipes. E na primeira equipe já podemos ver Nami, Brook e Edson. E essa cena é muito engraçada porque Nami encontra bastantes diamantes e ela fica muito empolgada. Afinal de contas, a gente já sabe que Nami não aguenta ver tesouro, não aguenta ver diamante. Ela fica logo com os olhos, aqueles olhos de cifrão aparecem logo em seu rosto. E ela começa a pegar tudo pra ela. Ela até esquece que ela estava procurando o Vegapunk. Ela fala com o Edson que aqueles diamantes estão bastante pesados e que ela queria voltar para onde Luffy e Zoro estava. Essa cena eu achei muito engraçada. E Edson desesperado querendo falar para ela que ele está ali para procurar Vegapunk. Outra coisa interessante nessa parte aí, que parece que Vegapunk descobriu uma maneira de como criar diamantes. Ah, como eu queria ter uma máquina dessa em casa. Isso seria sensacional, eu achei muito interessante. Eu acho que Vegapunk não precisa nem se preocupar mais com dinheiro, né? E Nami vendo que Vegapunk fez algo assim, ela fica meio que deslumbrada. Porém, a cena muda e podemos ver agora o grupo de Robin, Chopper e Atlas. E no local onde eles estão parece ser um laboratório onde faziam meio que experimentos humanos. Afinal de contas, eles conseguem encontrar vários órgãos artificiais que são criados por Vegapunk. Caramba, essa cena também é incrível. Vegapunk mostra que realmente
ele é muito inteligente para criar coisas assim. Isso aí traria um grande avanço para a medicina. O próprio Chopper fica bastante curioso, bastante feliz com coisas assim, né? Afinal de contas, Chopper é totalmente a favor da medicina, não é à toa que ele é um doutor. Enquanto Robin, daquele jeito dela mais macabro e mais sinistro, ela, logo quando ela vê, ela meio que pergunta, será que isso aqui não é partes do corpo de Vegapunk? Então o Robin sempre com esse ar mais sombrio, que traz esse tom assim, diferenciado e acaba sendo até legal e engraçado para a personalidade dela. Podemos ver agora o grupo de Sanji, Stussy e Jinbei. Parece que eles estão em um local onde são fabricadas as armas e por isso, por lá não pode haver nenhum impacto, pois pode acabar causando algum tipo de explosão ou algum problema para eles. E que grupinho mais apelão é esse? Afinal de contas, Stussy, Sanji e Jinbei no mesmo grupo. Rapaz, Oda colocou 3 personagens fortes aí. Eu acho que os dois quase mais fortes ali, Jinbei e Sanji, né? Porque tem Zoro e Luffy, afinal de contas. Zoro e Luffy estão fazendo o grupo de 2. Que eu acredito que seja o grupo mais forte dos Mugiwaras que foram divididos até aí. E Sanji, como sempre, agindo como gado, né? Afinal de contas, ele tá próximo de Stussy, Stussy com aquela roupinha ali toda jeitosinha, e Sanji querendo ficar próximo dela o tempo todo. Ele até diz pra ela que ela pode chamar ele de cachorrinho. E lógico, Stussy meio que desfaz, né? Tá bom, tranquilo, desde quando você me ajude a procurar Vegapunk. E aí esse jeito de Sanji, eu não sei, velho, não sei se eu dou risada, eu não sei o que é que eu penso a respeito, mas acaba ficando um pouco cômico, venhamos e convenhamos. E o último grupo foi formado por Usopp, Franky, Lilith e York. E eles acabam chegando naquele local onde tinha acontecido a explosão e eles encontram Pitágoras. Porém, Pitágoras está sem cabeça. E essa cena também é bastante interessante porque mesmo Pitágoras sem cabeça, ele ainda está vivo, afinal de contas ele é meio que um robô e ele conseguiu retirar sua cabeça do seu corpo. E em seguida já mostra a cabeça dele vindo andando. Franky e Usopp percebe, logo em seguida começa a conversar, porém Pitágoras disse que não viu quem foi que causou a explosão. Nesse mesmo quadro aí podemos ver que a Serafim de Boa Hancock também está naquele mesmo local. E aí York, toda fofinha, afinal de contas ela só gosta mesmo de dormir, por mais que ela seja aquela gigante, ela começa a encostar de junto da Serafim de Boa Hancock, e aí a Serafim de Boa Hancock transforma ela em pedra e depois dá um chute nela. Galera, parece que a Serafim de Boa Hancock recebeu a ordem para atacar os Punks, ou seja, acabou de atacar a Vegapunk e York transformou ela em pedra, deu um chute, ela usou seus poderes da Mero Mero, para quem não sabe, ela tem os mesmos poderes da Akuma no Mi de Boa Hancock também. Então, isso aí meio que deixou com essa coisa na cabeça. Como é que essa Serafim de Boa Hancock atacou um dos Punks que também tem uma ordem de comando muito alta? E aí, vamos que tem bastante resenha para falar, afinal de contas, isso aí é um ponto bastante interessante e mais pra frente dá para fazer algumas ligações. Depois de transformar York em pedra e chutá-la, a Serafim de Boa Hancock usa o seu laser para explodir o chão. E essa explosão acaba criando um buraco no chão, por onde cai Pitágoras, Franky, Usopp, Lilith. Parece que todo mundo que estava ali no local caiu nesse buraco. Porém, Franky e Lilith eles usam suas botas para flutuar e voltar para o andar onde eles estavam, pelo mesmo buraco onde eles tinham caído. E pelo visto, Usopp não conseguiu fazer o mesmo, pois Franky segurou o Usopp pela perna e trouxe para o mesmo andar onde ele estava, enquanto Lilith carregou a cabeça de Pitágoras. Afinal de contas, Pitágoras estava só aquela cabecinha dele ali andando, Lilith vem carregando ela e traz para o andar onde eles estavam. Franky está pistola da vida, ele quer enfrentar a Serafim de Boa Hancock de qualquer jeito, ele ficou com raiva, afinal de contas ela está atacando ele, e aí a Vegapunk e Lilith fala que os Serafins foram criadas com armas perfeitas, como se fossem mais fortes que os seres humanos. E aí, fica a pergunta, fica aquela questão, já manda braba, será que os Serafins são mais fortes que os humanos? Será que algum Serafim teria condições de enfrentar um Barba Branca no auge,
ou quem sabe um Kaido nesse exato momento? Mas, voltando para o capítulo, Luffy, que tinha ido se encontrar com o Shaka para saber o porquê que o rádio comunicador ali não estava funcionando, ele acaba voltando para encontrar Zoro e ele volta junto com o Shaka. Chegando lá, ele encontra o Serafim de Kuma e o Serafim de Mihawk atacando o Zoro. E Zoro pede ajuda de Luffy. O próprio Zoro fala que os Serafins, na verdade, estavam começando a atacar Rob Lute e Kako. Nesse momento, Shaka dá ordem para que o Serafim pare de atacar, mas ainda assim, eles não obedecem. E aí vem para aquela frase que eu tinha dito no começo. Se Shaka deu a ordem para os Serafins e eles não obedeceram, é porque alguém da mesma patente ou de patente superior foi quem deu o comando para atacar os Mugiwaras e também a Cip Zero. E para finalizar o capítulo, antes que eu traga minha observação aqui, os Serafins tentam atacar novamente usando os seus raios lasers, porém acaba que Luffy tem que proteger Shaka e também Rob Lute, e Zoro acaba carregando Kako. Os dois meio que desviam da explosão. E aí meio que assim finaliza o capítulo com Rob Lute e Kako pedindo para que Luffy e Zoro liberte eles para que eles ajudem a combater os Serafins. Porém, Luffy e Zoro fazem uma cara de nojo que eu achei muito engraçada. Na minha opinião, eu acho que Luffy e Zoro não precisam da ajuda deles. E também não sei se seria necessário. Talvez se eles ajudassem e libertassem Rob Lute e Kako, fosse só para que eles não acabassem sendo pegos no fogo cruzado e não acabassem morrendo. Só por isso mesmo. Fora isso, eu não vejo eles precisando de ajuda. Mas, trazendo a minha observação com relação aos Serafins estarem atacando a Vegapunk York e também está atacando Shaka, eu acredito que essa ordem não pode ter sido de um outro Punk qualquer. Para mim, essa ordem tinha que ter sido de alguém superior, como por exemplo, o Vegapunk original ou um dos Gorosei. Eu não vejo uma outra pessoa que pudesse dar uma ordem. Por exemplo, vou tentar explicar de uma forma melhor. Digamos que o Punk 1 ele tem a mesma cadeia de comando que o Punk 2. Vou explicar melhor. Digamos que Lilith tem a mesma ordem de comando que Shaka, que é e que já foi revelado isso. Se os dois têm a mesma ordem de comando, não era para que um pudesse dar a ordem para que o Serafim atacasse o outro. Afinal de contas, o Serafim meio que não poderia obedecer, afinal de contas estaria atacando alguém da mesma patente. Agora, se é o Gorosei ou se é Vegapunk, aí eu passo a entender. E é a partir daí que fica a minha dúvida. Será que Vegapunk é o traidor? Ou será que de alguma forma Saturno conseguiu entrar no laboratório, saiu do navio ali onde ele está com Kizaru? Eu me lembrei aqui nesse momento que está faltando aparecer da Cip Zero, além de Califa, precisa aparecer também Bueno. E quem mais poderia entrar na ilha de Egghead de uma forma mais fácil, sem precisar de um meio de transporte ou sem precisar passar por nenhuma barreira no qual acabe afetando eles, alguma barreira de escudo que nem está tendo na ilha nesse momento? Seria o próprio Bueno. Eu acredito que ele poderia sim, de alguma forma, arranjar uma maneira de levar o Gorosei Saturno lá para dentro. Agora, quem seria a pessoa que está destruindo as câmeras? Pode ser qualquer um dos Serafins. Afinal de contas, no momento em que Shaka estava observando a câmera e a câmera foi destruída, pode ter sido Caribou, como eu falei no começo do vídeo, pode ter sido qualquer um dos Serafins que estava perambulando por ali e em algum momento foi lá e destruiu a câmera. Quem sabe pode ter sido o Serafim de Jinbei. Afinal de contas, ele não foi mostrado. Ele pode ter simplesmente, por ordem de Vegapunk, que talvez seja o traidor, ou por ordem até mesmo de Saturno, pode ter feito com que ele fosse lá e quebrasse essa câmera. Então, para mim, nesse momento, só tem duas pessoas que podem estar sabotando os planos do Chapéu de Palha. Na minha opinião, ou é o próprio Vegapunk,
ou então é o Gorosei Saturno, que de alguma forma está por lá. E se for colocar mais uma observação, talvez, que eu duvido muito, algum personagem que tenha algum tipo de Akuma no Mi que possa mexer com tecnologia e assim acabar conseguindo dar ordens ou de alguma forma acabar atrapalhando a tecnologia de Vegapunk, de alguma forma meio que hackeando ali. Mas se ele conseguisse hackear, eu acho que não faria sentido ele botar para um Serafim ou alguma pessoa quebrar a câmera. Então, na minha cabeça, nesse exato momento, provavelmente quem é o traidor ou é Vegapunk ou é o Gorosei Saturno. Galera, espero que minha teoria seja concretizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.